Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Meteor da Volkswagen Caminhões e Ônibus, mas pode chamar de Meteoro da Paixão. Hora H do Agro. Olá, bem-vindos a mais um Hora H do Agro. Eu sou a Mariana Grilli e eu agradeço pela companhia de vocês em mais um programa. Nessa edição, nós vamos destrinchar essa história da cobrança de IOF sobre as letras de crédito do agronegócio e, nesse sentido, nós também vamos te mostrar como as fintechs do agro receberam a notícia de mais esse imposto. Também mostramos como está o ambiente de crédito para 2025-26 após as recuperações judiciais no agro. E ainda te informamos sobre como fica a previsão do tempo nas regiões produtoras do país. Então fique por aí, porque o Hora H do Agro está no ar. O assunto da semana são as novas taxações propostas pelo governo sobre o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Para começar, o governo federal fez alguns ajustes nas medidas que haviam sido anunciadas no final de maio e calibrou para baixo uma parte dos aumentos do IOF. Junto disso, foi publicada, então, uma medida provisória com ações para corte de gastos na máquina pública, uma estratégia para compensar a arrecadação que o governo vai perder com a redução do IOF. Contudo, o pacote de medidas para compensação trouxe uma surpresa para o agronegócio: a cobrança de alíquota de 5% de imposto de renda sobre um investimento que é atualmente isento do tributo, a letra de crédito do agronegócio, conhecida como LCA. A Frente Parlamentar da Agropecuária reagiu às decisões, mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que as medidas são ortodoxas e corrigirão um desequilíbrio fiscal. Vamos ouvir. O importante é o seguinte: essas medidas que atingem os moradores de cobertura, porque pega só gente assim, que tem muita isenção fiscal. Todas as medidas envolvem BET, envolve e mercado financeiro. Não mexe com o dia a dia da população, não mexe com... Eu considerei as medidas muito mais estruturais e justas do ponto de vista tributário, por isso que eu concordei com essa agenda, uma agenda que interessa a Fazenda. Né? Deixa eu terminar. Fazer justiça tributária. Né? E eu penso que nós estamos nesse caminho. Isenção até R$5.000 para quem ganha salário, para quem é seletista. Cobrança de quem ganha mais de R$1 milhão por ano, que não paga nada, não paga nem 10%. Uma tributação mínima no mercado financeiro, né? De títulos isentos, que está causando distorções no mercado de crédito. Qualquer economista relativamente bem informado vai dar essa informação para vocês. É só consultar quem entende de mercado financeiro, que vai dizer que essa é uma distorção que está sendo corrigida minimamente para nós equilibrarmos a tributação no mercado financeiro. Isso vai favorecer a queda do juro, vai favorecer a queda do dólar, vai favorecer o país. Então nós estamos confiantes de que isso. Além disso, isso garante o cumprimento da meta desse ano e do ano que vem. Vamos nos lembrar que a meta fiscal para o ano que vem é uma meta mais ambiciosa do que a dos últimos 2 anos. Então nós temos que perseguir as metas fiscais. Por quê? Porque é isso que vai reorganizar a economia do Brasil, mantendo o crescimento médio na casa de 3%, inflação caindo, como vocês viram hoje, a inflação ficou bem abaixo das expectativas do mercado, o mercado já vai reagindo à convergência da inflação, né, que passa a cair e mirar a meta. É isso que nós queremos. O Pedro Lupion, deputado federal, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, claro, reagiu às falas do Fernando Haddad, do ministro, inclusive falando que não vão ser só os moradores de cobertura, os ricões aí a serem taxados, mas que as LCA sendo taxadas, isso pode impactar, inclusive, no preço dos alimentos. Vamos ver o que Pedro Lupion disse.
Vamos partir do princípio de que as LCAs significam praticamente 43% de todo o financiamento do agronegócio do Brasil. Nós estamos falando algo em torno de 500 bilhões de reais possibilitados através das letras de crédito do agronegócio, que obviamente, a partir do momento que forem taxadas, os seus rendimentos, elas perdem atratividade, perdem interesse, fazem com que o investidor fuja, obviamente, do pagamento de imposto, um título que hoje é isento. Isso é impacto direto para o custo de produção, é impacto direto para o crédito agrícola, ao mesmo tempo em que nós buscamos alternativas para financiar o agronegócio brasileiro, financiar a nossa safra, já que o Plano Safra fica muito aquém do montante total. E vamos aos números. O atual safra 24-25 girou em torno de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. O Plano Safra significou algo em torno de 400 bilhões, não chega a 20% do montante total da safra. Medidas alternativas e títulos alternativos foram buscados para o financiamento do setor, como, por exemplo, os fiagros, taxados por esse governo também, as LCAs, agora com a iniciativa de serem taxadas também, os CRAs, os CPRs, ou seja, toda aquela sopa de letrinhas do Manual de Crédito Rural que a gente precisa preservar para garantir a nossa competitividade. Infelizmente, quando se perde competitividade e se perde condições de investir no setor, quem paga a conta é o consumidor. Então a gente está prezando pelo baixo custo de alimentos, prezando pela diminuição da inflação e esperando que o governo, em vez de criar mais imposto, em vez de taxar mais títulos, ele corte na carne e cumpra o seu papel mínimo de ter austeridade fiscal nas contas públicas. Se aprovadas pelo Congresso, as LCAs, então, passam a ser taxadas a partir de janeiro de 2026. Por isso, no Ações e Cotações de hoje, nós vamos discutir os impactos que essa mudança pode trazer para o setor. Ações e cotações. Para analisar esse tema, nós vamos conversar com o André Passos, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, FGV, e advogado especialista em finanças e mercado de capitais. Bem-vindo ao Hora H do Agro, muito obrigada pela sua participação. Eu já vou começar te perguntando, por gentileza, como então que a introdução da tributação de 5% sobre as LCAs pode alterar a atratividade desses títulos para os investidores, se a gente já fala, consequentemente, em impactar o volume disponível para o crédito, para o Plano Safra, como que a gente consegue entender esse mecanismo como, de fato, algo que vá refletir, inclusive a curto, médio prazo? Obrigada pela sua participação mais uma vez. Olá, Mariana, eu que agradeço. E saldo aqui a audiência desse programa tão importante para o agronegócio brasileiro. O fato é que as falas, né, tanto do ministro Haddad quanto do Pedro Lupion são completamente diferentes, né? O ministro Haddad está vivendo no país das maravilhas, ele notadamente, como você coloca na abertura do programa, começou com o IOF, depois não é mais isso, depois vem com o IR, depois requenta aquele discurso contra as elites para dizer que a medida não vai atingir a economia, e o Pedro Lupion simplesmente se calcando em fatos, né, do 1,29 trilhão dos títulos do agronegócio que estão registrados no último boletim do Ministério da Agricultura, o boletim de finanças, e que falam em 1,29 trilhão, ou seja, 1 trilhão e 290 bilhões desses títulos do agronegócio, que são muito mais volume de recursos do que o próprio Plano Safra, que o Haddad brande na hora de dizer que ele vai conseguir aí os recursos necessários para a produção do agronegócio brasileiro, que, segundo os números, né, também oficiais, eu gosto, tal qual o deputado Pedro Lupion, dos números oficiais, porque eles não mentem, né? E esses números oficiais trazem um PIB do agronegócio de 2,72 trilhão, ou seja, a cada R$1 que se coloca no agronegócio de recursos privados, você multiplica por 2, né, o financiamento. E uma arrecadação global do PIB de 30%, 32,32 também, segundo os números do próprio ministério comandado pelo ministro Haddad, e que ele simplesmente ouvida, esquece na explanação dele. O fato é o seguinte: se esses recursos forem retirados
do agro, né? Não só você vai ter um problema de escassez de produtos, e você vai ter um problema de piora nas condições de crédito, nas condições de liquidez, e piora na produção, piora nos números de exportação, piora no acúmulo de divisas, piora no câmbio, como você vai ter um aumento de endividamento, porque o ministro está trocando de uma forma completamente equivocada, da mão para a boca, uma tributação de 32,32% sobre 1,29 trilhão, que é um giro normal desse financiamento do agronegócio, para uma tributação de 5% sobre a Selic, que é 15%, né, incidentes sobre os títulos do agronegócio, a LCA, o CRA, a CPR, o CDCA. Essa conta não fecha de jeito nenhum. Ou seja, ele arrecada, nas palavras dele, 40 bilhões, e nós tivemos aí, com a responsabilidade técnica, né, que nós temos, né, como o deputado Pedro Lupion também tem uma responsabilidade de conduzir isso perante o legislativo, se calca em números, a gente fez a conta, e o déficit dessa medida, a perda dessa medida é de 80 bilhões. Ele diz que vai arrecadar 40 a mais, e a gente diz e mostra por números que a perda é de 80 bilhões. Essa conta não fecha, isso onera o setor, e isso onera não o pessoal da cobertura, como ele está dizendo, mas onera quem precisa mais de alimentos, quem precisa mais de emprego, quem precisa mais de recursos, quem precisa mais de educação, quem precisa mais de saúde, quem precisa mais de hospitais. Esses 80 bilhões que o senhor se refere, a gente está falando no período de um ano? No período de um ano, a partir de 2026, quando começa a nascer essa tributação e deixam de ser irrigados esses recursos para a agricultura, para financiar a agricultura brasileira, recursos fundamentais da casa de 1,2 trilhão de reais que vão ser utilizados em outros tipos de investimentos, em outras formas. Talvez em bets, que o ministro deixou de tributar para tributar um setor produtivo, né? Governar é escolher. E o ministro da Fazenda, sinceramente, ele escolhe uma coisa uma hora com o IOF, escolhe outra coisa numa hora mirando os setores produtivos, o agronegócio, a construção civil, o CRIA, a LCI, né, os fundos imobiliários também entraram nessa, né, junto com os FIAGROS, os CRAs, as LCAs, né, e ele esquece das bets, esquece das arbitragens, né, os investidores estrangeiros não foram excepcionados e mantiveram aí as isenções fiscais sobre os ganhos em bolsa. Fica a pergunta, né, quem que o ministro realmente quer onerar? Porque quem investe e é pessoa física, ele cria uma taxação adicional de 5% e tira esse recurso do financiamento de quem produz. E aqueles que investem no mercado de capitais de fora, aqueles que ganham com a arbitragem financeira, ele deixa de onerar, né? Então, assim, a medida para mim é clara, a medida mostra que o governo está completamente perdido, está completamente ciclotímico e mostra que não faz conta, né? Definitivamente não faz conta, ao contrário do que o setor produtivo faz, como mostrou o Pedro Lupion, e ele está realmente, né, mostrando por viés, né, indireto a quem que ele está procurando isentar de tributação com essas medidas. Você acredita, então, e pelos números queria que você fizesse essa explicação para o nosso público, você acredita, então, que de fato essa taxação de 5% pode afugentar os investimentos no agro? Assim, é uma porcentagem que realmente traz na prática o repensar o raciocínio de antes eu investi aqui, então agora eu vou ser tributado, eu não invisto mais, e de fato afugente os investimentos. Eu queria entender um pouquinho mais também desse cálculo que vocês falaram, que você citou, de como que vocês chegaram nesses 80 bilhões, como que esse cálculo foi composto, o que está dentro dessa calculadora, para a gente explicar também como que vocês chegaram nesse número. Excelente pergunta, Mariana, que vai dar a oportunidade da gente trazer aqui. Isso eu trabalhei em 2 colunas, né, que a gente publica sobre o financiamento do agronegócio, as questões jurídicas do agronegócio, questões fiscais, a conjuntura do agronegócio, e publiquei em números. Então, vamos lá. Primeiro ponto a gente está falando aí de um total, o deputado Pedro Lupion falou nisso, né? De mais ou menos 600 bilhões de LCAs, né? De investimentos. Então, se a gente está falando de 600 bilhões de reais de investimentos, se a gente calcular
uma Selic de mais ou menos 15% ao ano, a gente está falando aí de uma renda das LCAs de 90 bilhões, ok? Primeira conta, 5% sobre 90 bilhões, 4 bilhões e meio. Só que ao começar a tributar as LCAs, o que o governo está sinalizando? Está sinalizando que, olha, aqui eu vou criar uma parte, né, de tributação onde não tinha tributação. Então, ele está assumindo um risco de deixar, né, de colocar esse dinheiro do mercado privado, né, no mercado para financiamento do agronegócio. Ao fazer isso e buscar esses 5 bilhões adicionais, ele corre o risco de não ter, né, um PIB de 32,32%, né, que é a arrecadação global de tributos sobre todas as atividades no entorno do agronegócio brasileiro, no entorno de todas as atividades, que é a taxa de arrecadação global brasileira, sobre esses valores de 90 bilhões que ele, né, supostamente está arrecadando aí o valor, né, de 5 bilhões. Então, 90 bilhões vezes 32,32 dá mais ou menos a quantia, né, fazendo uma conta grossa, de 39 bilhões. 39 bilhões, né, menos os 5 bilhões que ele vai arrecadar, que isso é favorável a ele, vai dar os 34 bilhões de déficit. Se você duplicar, como foi na medida provisória, porque no pacote inicial ele apontou para a tributação das LCAs e dos CRAs. Depois ele amplificou para as CPRs, para os CDCAs, para os FIAGROS. Se você apontar isso para os 1,2 trilhão, você está dobrando esse buraco e está chegando aí ao déficit que eu calculei de 80 bilhões. Né? O que é 80 bilhões? Os 35 bilhões em somatório, mais a taxa Selic sobre esse déficit adicional que o governo vai precisar pegar esse empréstimo no mercado, né? Pegar esse empréstimo com quem investe em títulos públicos, já que o governo é deficitário, ele não produz arrecadação fiscal suficiente para pagar as contas, como o deputado Pedro Lupion avisou, que ele devia fazer primeiro o dever de casa, primeiro equalizar as contas, para depois ele pensar em adotar uma medida como essa. As contas falam sozinhas, as contas falam de per si, e quem não anda fazendo conta, pelo jeito, as mais básicas, é o Ministério da Fazenda. Perfeito, te agradeço muito essa explicação. Só para a gente encerrar, queria também trazer um pouquinho da sua percepção, então, sobre essa fala da FPA. Você está citando bastante o deputado Pedro Lupion, que alegou aí que, de fato, essa nova aplicação, então, do IOF aí para as LCAs pode influenciar no preço do alimento, pode influenciar na ponta. O quão de fato existe, o quão de fato esse argumento se sustenta. Queria entender um pouco como que você traz isso em explicação para o nosso público, porque uma parte dessas LCAs, elas também são emitidas para produções que vão ser exportadas, que não necessariamente chegam no consumidor final aqui brasileiro, falando, né, do arroz, do feijão, do legume, mas de alguma forma pode sim impactar, porque existe toda uma cadeia de fornecimento, de insumos, de logística, de abastecimento. Então, para o nosso público compreender melhor, como que você explica isso para a gente também? O quanto que essa taxação das LCAs pode realmente influenciar no produto que vai estar na gôndola, que vai estar nas feiras, que é onde o brasileiro sente no bolso esse tipo de taxação? Excelente pergunta, Mariana. O foco da primeira explicação foi a falácia do orçamento, né? Que ele estaria cuidando do orçamento por conta das necessidades fiscais de 2026, e a gente acaba jogando por terra essa falácia com uma conta simples, né? E mostrando que, na verdade, essas medidas elas são deficitárias e, portanto, não vão gerar a solução do problema orçamentário. A sua pergunta agora tem a ver com os efeitos diretos da escassez desse crédito na produção no campo, né? Então, obviamente que esses recursos não sendo levados ao campo, você diminui a liquidez. Diminuindo a liquidez, diminui a produção. Diminuindo a produção, e a gente está falando aí, como você disse, de uma produção de um país que tem 210 milhões de habitantes e alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo, né? Então, o impacto da diminuição dos recursos financeiros, porque o agro precisa de 1,29
trilhão, né, para se financiar e produzir 2,72 trilhões em recursos. Se eu deixo de produzir, automaticamente a demanda por alimento ela é latente, né? As pessoas não vão deixar de comer. As pessoas vão continuar comendo, vão continuar consumindo etanol, energia renovável, energia elétrica a partir, né, do bagaço da cana, vão continuar consumindo roupas de fibras sustentáveis de algodão e, portanto, quem produzir vai produzir com menos recursos, com recursos mais encarecidos financeiramente e talvez produza menos, porque vai tomar menos risco, porque o risco já é inerente à atividade agropecuária, né? O produtor brasileiro é um empreendedor que assume um risco climático, um risco de crédito, um risco de produção, um risco de preço, e ele se baseia no empreendedorismo dele e na abundância desse sistema privado de financiamento do agronegócio. Você cria uma cunha fiscal nesse sistema, você deixa de fazer fluir esses recursos, encarece esse crédito, isso tem que ser avaliado pelo produtor, que certamente vai ter menos recursos para produzir, vai diminuir a produção e a demanda vai continuar lá latente, e a despeito do Haddad querer derrogar a lei da oferta e da demanda, ele não consegue, né? Ele não consegue. Por isso o orçamento público, na medida dele, fura, e por isso que os preços dos alimentos furam também, né? E aumentam, porque as pessoas vão produzir menos. É uma questão de oferta e demanda. Por mais que ele tente derrogar isso na canetada, ele não vai conseguir. Ninguém consegue, porque isso é um fator físico, um fator de produção, um fator de demanda mundial de alimentos. E é o primeiro item que todo mundo precisa para sobreviver. É isso, por isso ficaremos de olho nos desdobramentos dessa discussão, porque, pelo que me parece, ainda tem muito pano para manga. André Passos, professor da FGV, muito obrigada pela sua explicação, de fato muito didático, como um professor deve ser. Te agradeço muito as explicações, espero contar com você em outras participações aqui para a gente ir desvendando esse mundo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Mariana, muito prazer, viu? Ainda sobre as medidas anunciadas estão também a tributação de fintechs, que são as empresas de tecnologia em serviços financeiros. Antes, essas instituições pagavam algo em torno de 9% de imposto e agora elas passarão a ser tributadas como os demais bancos, com alíquotas de 15% ou 20%. As fintechs no setor agrícola têm sido uma ferramenta financeira para ampliar o acesso ao crédito e a outros serviços financeiros. A repórter Danúbia Braga explica então o que são as fintechs, como elas funcionam e de que forma essa taxação pode afetar as agfintechs. A semana foi movimentada para a economia brasileira, sobretudo quando o assunto é aumento de tributação. Isso porque o governo federal pretende aumentar os tributos de fintechs com a intenção de compensar a revisão do aumento do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, e tentar atingir a meta fiscal. No entanto, entidades do setor sinalizam de forma negativa, uma vez que esse aumento na taxação pode impactar diversos setores. As fintechs, por exemplo, passariam a pagar uma alíquota maior. Atualmente, pela proposta, as alíquotas são de 9%, 15% ou 20%, contribuição social sobre o lucro líquido, que passaria a ser de 15% ou 20% sobre o lucro. Com esse custo maior de taxação, vai ser repassado ao consumidor. Para Diego Pérez, presidente da Associação Brasileira de Fintechs, aumentar o imposto sobre fintechs compromete alguns pontos, entre eles a gratuidade das tarifas bancárias e a oferta de crédito. Os serviços financeiros oferecidos pelas fintechs, eles vão ficar mais caros, né? Ou, eventualmente, elas vão ter dificuldade de manter os seus serviços em patamares baratos ou gratuitos, né? Que a maioria das fintechs oferecem serviços gratuitos. Então, é muito comum você ver cartões de crédito sem anuidade, contas digitais sem tarifas. Essas contas, né, esses cartões são emitidos por fintechs. E para elas conseguirem entregar esse produto de maneira gratuita, elas precisam ter um volume muito grande de clientes. O agronegócio também poderá ser afetado. Com o fim da isenção da carga tributária para o produtor rural, dificulta o acesso ao crédito para a compra de insumos, máquinas e tecnologias no campo. Márcio Ribeiro, head da Nagro, uma fintech voltada ao agro, analisa que esse novo decreto vai dobrar os custos para quem deseja tomar crédito. Isso causa no crédito ao produtor, né,
né? A taxa livre dele hoje, quando a gente fala a taxa efetiva do produtor, ela está em torno, quando a gente fala um crédito em CDI mais 5 pontos percentuais para exemplificar, está em torno de 19,65, ela sobe em 10%. Então, esse acréscimo, ele vai acrescer 2 pontos percentuais ao custo, né, do dinheiro que o produtor está captando. Então, esse efeito, ele já é para agora, para 2025. Márcio Ribeiro também demonstrou preocupação com a competitividade das fintechs em relação a bancos tradicionais, que pode ser comprometida caso seja confirmado esse aumento da tributação. A fintech, ela não tem ali hoje o garantidor, né, que é o FGC, tá? Ela não tem redesconto ou depósitos em poupanças que fazem com que o custo de capital para os grandes bancos seja menor do que as fintechs, tá? Então, o que já é mais caro fica estruturalmente mais caro. O head da Nagro ainda acredita que essas ações devem encarecer o crédito rural e que, na visão dele, vão na contramão do que o governo deseja, que é aumentar a arrecadação. Nós vamos agora para um rápido intervalo e, na volta, você vai ver a previsão do tempo para a sua região e como estão as recuperações judiciais, como que isso pode afetar o acesso ao crédito para a safra 25-26. Então não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Hora H do Agro. Você trabalha duro, paga imposto, sofre com a inflação e as crises e seu dinheiro simplesmente some. Chega disso! Na minha Masterclass gratuita, A Jornada da Liberdade Financeira, eu, Pablo Spire, o Tourinho, vou te ensinar a falar a língua do dinheiro para você proteger o seu patrimônio, investir com inteligência e nunca mais ser refém do governo e das crises. É um conteúdo único, preparado por mim para ensinar, para dividir meus 30 anos que tenho de experiência trabalhando na linha de frente do mercado financeiro. Entre no site da newcursos.com.br e inscreva-se clicando no link da banner da Masterclass. Vai ser nesta terça-feira, dia 17 de junho, às 6 da tarde. Nos vemos lá. Vai, Torinho! Gigante, hein? Tá gostando? Muito, mas rapaz, tem um negócio engraçado acontecendo toda vez que eu dirijo. O quê? Sobe aí. Olha isso. Depois que eu te conheci, fui mais feliz. Você é exatamente o que eu sempre quis. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio, saudade, meteoro da paixão. Volkswagen Meteor, pense gigante. Grandes conquistas começam com um bom planejamento. E aqui no consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus, a gente pensou em tudo sob medida para o seu negócio, com parcelas a partir de R$ 4.160. E temos uma opção exclusiva para o seu Meteor, ou o extra pesado que preferir. Você tem até 150 meses para pagar, sem juros, e taxa administrativa de apenas 8% no plano total. Pense gigante. Consórcio MAGE vwcaminhões.com.br ou ligue 0800 778 1100. Hora H do Agro. Estamos de volta com o Hora H do Agro. A proximidade da safra 2025-2026 amplia a discussão sobre o crédito no agro. Dentro desse contexto de inflação e novas taxações, ainda entra o histórico das recuperações judiciais. O aumento das RJs no campo traz um ambiente de instabilidade para o mercado financeiro. Por isso, alguns analistas acreditam que os bancos e fintechs podem restringir mais o crédito ou ampliar ainda mais as taxas, já que o risco também está mais alto e a gente estava ouvindo isso, inclusive, no primeiro bloco. Para falar a respeito, nós vamos conversar agora com o Eduardo Berbiger.
advogado, membro do Comitê Jurídico e Tributário da Sociedade Rural Brasileira. Muito obrigada pela sua participação, muito bem-vindo para a gente falar de um tema que não necessariamente é fácil de entender, então eu queria começar a te perguntar do básico. Você acredita que o ambiente crescente de recuperações judiciais pode impactar a concessão de crédito para a safra 2025-26? Obrigada de novo por estar aqui conosco. Olá, Mariana, eu que agradeço. Sem dúvida, ainda mais que nós tivemos um aumento exponencial. Para você ter uma ideia, nós tivemos 534 pedidos de recuperação judicial no agro em 2023. Em 2024, esse número saltou para 1.272 recuperações judiciais. Isso é um crescimento muito, muito alto. Como o crédito rural, eles basicamente lida com credibilidade, né? Então, isso fatalmente impactará na concessão de crédito, porque os bancos ficarão mais restritivos, exigirão mais garantias. Certamente haverá um aumento da taxa de juros, até porque o cenário já não está favorável, né? Nós já estamos aí com a taxa Selic batendo recordes, né? Chegando quase em 15%. Já temos todos os problemas aí que estão afetando as LCAs, como vocês falaram antes, a questão da possível tributação em 2026, problema nos fiagros também, com possível tributação da reforma tributária. Então, o cenário já não é favorável. As recuperações judiciais, elas impactam ainda mais, porque o crescimento tem sido exponencial. Para você ter uma ideia, 22% de todas as recuperações judiciais no Brasil em 2024 foram do agronegócio, isso englobando todos os segmentos, indústria, comércio. Então, isso é muito ruim para os produtores rurais, para o campo, né? Isso gera uma redução de crédito, sem dúvida nenhuma. Está trazendo esse histórico, esse número, por exemplo, dos 22%. Quando a gente está falando de recuperações judiciais no agro, também existe aí uma parcela do agronegócio, do próprio mercado financeiro, que, enfim, está criticando também o que chama-se de indústria das RJs. E de que também as RJs acabaram caindo no gosto, entre aspas, né? Mas assim, acabaram sendo uma ferramenta que os produtores rurais começaram a procurar, sendo que muitas vezes não precisava chegar nesse tanto, não precisava chegar no nível de uma recuperação judicial. Como que você avalia isso do ponto de vista, né, por ser um advogado tributarista? Queria entender também o quanto que esse ambiente das RJs podendo prejudicar o crédito também não é um tiro no pé do próprio produtor rural, que muitas vezes está olhando para a RJ como uma solução, mas não olha tudo que isso pode acarretar também a médio prazo, longo prazo. Eu concordo com essa análise. A recuperação judicial, quando bem feita, ela serve para recuperar, né, a empresa ou o produtor rural. Ela foi uma evolução comparando com a antiga concordata. O que nós vemos no campo é um uso indiscriminado das recuperações judiciais. Muitas vezes os produtores ou empresários do agro, eles não têm uma orientação adequada e entendem que é o caminho mais fácil. Muitos escritórios têm orientado de forma indevida. E você fez uma análise perfeita. O produtor, ele acaba não entendendo o cenário pós-recuperação judicial. Porque a recuperação judicial, querendo ou não, ela acaba gerando um abalo de crédito, seja em instituições financeiras ou em outros parceiros comerciais, como distribuidoras de insumos. Então, o produtor rural tem que... quando eu falo produtor, eu falo na cadeia do agronegócio como um todo. Tem que pensar nas consequências. Se ele sair de uma recuperação judicial sem um plano para manter o seu capital de giro, para custear as suas próximas safras, enfim, ele pode ter muito mais problemas do que ele tinha antes. E eu concordo que a recuperação ela tem sido usada de maneira indiscriminada. E muitas vezes os produtores não estão analisando o cenário pós-recuperação. Todo o abalo de crédito que isso pode gerar, todo o cenário adverso que isso pode causar no pós-recuperação judicial, e isso é muito grave, isso é muito ruim. Então, a recuperação ela não pode ser usada dessa maneira indiscriminada. Não são
as primeiras dificuldades, ou o primeiro cenário adverso que os produtores estão acostumados a conviver com estiagens, com oscilação no preço dos grãos. Isso já faz parte do dia a dia do agronegócio. Mas a recuperação ela é realmente para situações extremas. Ela não deve ser utilizada em casos onde exista a possibilidade de negociações diretas com os bancos ou outras saídas que não sejam medidas tão extremas quanto a recuperação judicial. Realmente está havendo um abuso, pelo que nós vimos nos últimos anos do setor do agro brasileiro. E o que você tem acompanhado, olhando então para esse cenário 2025, 2026? A gente, claro, assim, o agro ele é composto por muitos fatores. A concessão de crédito é composta por muitos fatores. A gente todo ano fala de plano safra, sabe o quanto que o mercado financeiro vem entrando cada vez mais forte, de fato, como esse financiador da safra, independente de plano safra. Mas é isso, sim. Agora a gente tem num ano cheio, né, esse histórico das recuperações judiciais, oscilaram, mas de uma forma geral, como você disse, houve sim um uso grande, indiscriminado, inclusive. O que você avalia para a safra 2025-26? Nós vamos trazer mais informações daqui a pouquinho sobre as safras aí, dos números do IBGE, da Conab, mas de alguma forma os números apontam por um crescimento da safra, mas não necessariamente isso é rentabilidade, exatamente por todo esse cenário que a gente está falando. Então, para 2025, 2026, você acredita que essas recuperações judiciais, elas continuem, elas diminuam, o produtor rural comece a aprender a avaliar os desdobramentos, as consequências num período mais a longo prazo? Bom, tudo indica, com base no primeiro trimestre agora deste ano, que deve se manter em alta. O primeiro trimestre continuou com um elevado número de pedidos de recuperações judiciais, nos moldes do ano de 2024, é um número alto. Pode ser que isso se acomode no decorrer do ano de 2025, mas os primeiros indicativos do ano de 2025 não são bons, são de números elevados de recuperações judiciais. Isso não é bom para o mercado, ainda mais com todas essas dificuldades que você já citou, e antes, inclusive, nós estamos vendo a manifestação do professor da FGV, brilhante, falando sobre todas as outras dificuldades. Nós temos um plano safra que é insuficiente, né, para o custeio da safra, 16 bilhões de reais, mas metade para a agricultura familiar, outra parte para abater planos passados. Então, é muito pouco para o que o agro precisa. Os bancos, nós temos uma concentração muito grande, meia dúzia de instituições financeiras que comandam 80%, 90% do crédito no Brasil, então isso é muito concentrado, e existiam outras alternativas como LCAs, FIAGROS, enfim, como alternativas de crédito que no resto do mundo são largamente utilizadas. Mas o Brasil, na contramão, né, da evolução do mundo, cria dificuldades, né? Agora vimos essa questão do imposto de renda sobre os LCAs, nós vimos aí na reforma tributária a possibilidade de tributação dos CIAGROS com novos impostos, né, que vão surgir na reforma tributária. Enfim, o governo não tem colaborado, né, para um cenário mais favorável de crédito. Então, pelo menos neste ano, nesta próxima safra, 2025-26, não devemos ter grandes mudanças. Números de recuperação judiciais em alta, dificuldade no crédito, juros altos. Então, o cenário não deve se alterar, né, de maneira tão favorável, pelo menos nessa próxima safra, no que diz respeito a crédito, juros e recuperações judiciais. Certo, tá certo. Agora, também tentando aqui a gente fazer esse exercício de prestar um serviço de qualidade para quem nos assiste, para os produtores rurais, aqueles produtores que estão em dia, que não estão em RJ, que estão com uma saúde financeira em dia, que estão olhando aí para o custeio, para o financiamento da próxima safra, como também que eles podem se precaver de juros abusivos, porque a gente sabe que tem N mecanismos de financiamento, às vezes juros diferentes, aplicações de formas diferentes. Então, como que também o produtor, olhando para 25, 26, pode tanto escapar de juros abusivos, mas também ficar alerta para condições de concessão de crédito, para também não cair
enfim, em contos muito incríveis, sendo que o cenário é um cenário de cautela e a gente também precisa ajudar o produtor rural exatamente a não fazer besteira no momento de se planejar na safra, exatamente para que lá na frente ele não tenha que ir atrás das RJs, né? Perfeito. Em primeiro lugar, o produtor precisa entender que a fazenda é uma empresa, né? Então, o produtor precisa estar com os seus números, com a sua contabilidade em dia. O produtor precisa estar cercado de profissionais, precisa ter uma organização financeira, uma organização contábil, balanços em ordem, para que isso facilite a concessão de crédito. Os bancos querem ver transparência, querem ver compliance, querem ver números adequados, números corretos, simples, né? Fidedignos para que eles possam conceder crédito. Então, em primeiro lugar, o produtor precisa arrumar a sua casa, precisa ter uma organização contábil, uma organização financeira muito boa para que ele consiga ter acesso a instituições financeiras a juros menores, às vezes a créditos BNDES ou até empréstimos internacionais. Isso é o primeiro ponto. Com relação a juros abusivos, a créditos, sempre tem que ter uma assessoria, analisar com advogados, contratos bancários, não fazer acordos sem analisar muito bem as cláusulas, garantias, muitas vezes garantias excessivas dos bancos, duas vezes e meia o valor do crédito. Às vezes o produtor compromete todo o seu patrimônio, todas as suas áreas para concessão de crédito. Faz novações de dívida. O que são novações? São novos acordos, novos parcelamentos com juros abusivos. Muitas vezes é um alívio momentâneo para o produtor. O banco vai parar de me cobrar, eu vou ganhar um ano de carência e depois vou reparcelar. Mas muitas vezes é impagável o compromisso que o produtor está assumindo, né? Ele vai ganhar um ano de fôlego, mas depois ele não vai conseguir quitar aquele compromisso. Então, sempre isso. Manter a casa em ordem, as finanças organizadas, uma contabilidade organizada, compliance, o profissionalismo nisso, para ter acesso a um dinheiro melhor e mais barato. E quando for assinar contratos, fazer financiamentos, principalmente refinanciamentos, buscar uma assessoria, analisar contratos, analisar garantias envolvidas, analisar os juros, as letras miúdas, digamos assim, né? As taxas envolvidas no financiamento, comissão de permanência, tem uma série de outras taxas que às vezes tornam mais caros o financiamento do que simplesmente o juro bancário. Então, essas são cautelas que o produtor deve tomar antes de tomar um financiamento, porque sempre custeios de safra e valores do produtor rural são altos, né? Gera um impacto muito grande no seu negócio. Sem dúvida, sem dúvida. E esse é um momento estratégico. Claro, todo momento, todo mês é estratégico para o produtor fazer essa conta, fazer esses cálculos, mas nessa divisão aí de safras, né, terminando o ciclo 24-25 e começando o 25-26, precisa ter essa cautela exatamente por conta disso. A gente também está falando de uma safra que está positiva, que a colheita foi muito boa, mas não necessariamente isso significa dinheiro no bolso e investimentos fáceis e tranquilos dentro desse contexto todo, né? Sem dúvida, né? O produtor rural no Brasil mata vários leões por dia, né? Nós temos uma agricultura com alta tecnologia, nós temos grandes produtores. O que o Brasil sabe fazer é produzir. Mas daí entram os outros desafios, né? Climáticos, preço, né? Tivemos preços muito ruins, né? Na época da safra aqui no Brasil, né? No Brasil não, no mundo, né? Porque commodity mundial, né? Soja, milho, enfim, principalmente soja agora que foi recentemente a colheita. Então, o produtor tem vários desafios, preços baixos muitas vezes, né? Às vezes, por questões climáticas, a colheita não é o que se esperava, mas esse ano tivemos uma safra muito boa, né? Então, preços dos insumos em dólar, com alta do dólar, tudo isso também gera custos complicados para o produtor rural, né? Então, tem uma série de desafios que exigem sempre esse cuidado, que nós chamamos cuidado com o custo, cuidado com os números, né? Para que o produtor consiga realmente ter um resultado, porque não adianta só a produção ser alta se o produtor não cuidar na compra dos insumos, não cuidar com as indexações ali porque a compra dos insumos é em dólar, não cuidar com a venda adequada dos seus produtos. Então, tudo isso gera uma diferença e um impacto muito grande. Como tu disseste muito bem, não adianta a safra ser gigantesca, mas na hora de fechar os números não ter sentido, não conseguir fazer
fazer, não conseguir rentabilizar, né, a sua safra. Eduardo Berbigier, muito obrigada pela sua participação, pelas suas explicações. A gente espera contar com você em outras oportunidades aí, porque um advogado tributarista num momento desse do Brasil é essencial ter por perto. Obrigada, viu? Mariana, eu que agradeço pela oportunidade, é sempre uma satisfação estar com vocês. Contem comigo sempre e tenham um ótimo final de semana, você e todos os telespectadores. Muito obrigada a nós. E agora é hora de saber como que fica a previsão do tempo para essa semana. Esse é mais um Por Dentro do Clima. Por Dentro do Clima. O Marco Antônio, nosso mestre da meteorologia, já está por aqui de novo, como toda semana, prestando um serviço de qualidade aqui pra gente, para saber basicamente sobre o Brasil inteiro. Mas eu vou te perguntar, obrigada pela sua participação de novo, Marco Antônio. Vou começar te perguntando sobre destaques. A gente sabe que tem aí questões, o mercado está muito olhando para milho safrinha, para saber se vai terminar uma colheita com qualidade. Conab e IBGE já estão dando números aí positivos para o setor. Queria saber o que você traz, então, de clima para a gente, não só nessa commodity, mas vamos começar com ela. Pelo menos, olá Mariana, olá a todos, né? E hoje aqui ao vivo com você, né? Semana passada eu estava no campo, né? É isso, exatamente. Né? Então, cada hora num lugar. Exatamente, né? Compromissos do dia a dia nosso, né, Mariana? Mas vamos lá. Tivemos uma semana aí bastante gelada em praticamente grande parte aí das regiões sul, sudeste, partes do centro-oeste, até mesmo no nordeste, né? Com temperaturas baixas, mais uma vez as geadas bateram na trave, com temperaturas beirando aí seus 5 graus em muitas localidades, principalmente na manhã de sexta-feira, né, sexta-feira aí do dia 13 de junho, e agora é a vez das chuvas, né, as condições estão maravilhosas para o milho safrinha. Eu rodei várias áreas produtoras essas últimas semanas, e ninguém fala em produtividade ruim. Naquela semana que eu tive no Mato Grosso, né, na semana passada, falavam em produtividades acima de 200 sacos por hectare. E a tendência, Mariana, daqui para frente, é de um clima relativamente bom ainda. Não há mais previsões de chuvas generalizadas no Mato Grosso, no Goiás, Minas, até mesmo em São Paulo, dificilmente teremos chuvas generalizadas. E isso mesmo, nós estamos já na segunda quinzena de junho, e é uma época agora de uma trégua nas chuvas, né? As chuvas se estenderam bastante. As chuvas agora ficam para o sul do Brasil, principalmente ali no Paraná. Isso me traz um pouco de apreensão, Mariana, porque essas chuvas no Paraná agora, essa semana, pode atrapalhar bastante a colheita e os tratos culturais, porque tem muita chuva chegando no Paraná, no sul do Mato Grosso do Sul e no Paraguai, então a gente vai ter que olhar com muita calma essas chuvas agora, porque em alguns momentos elas podem vir de forma de temporais, e quando se fala em temporais, pode estar associada a fortes rajadas de vento, granizo, e com milho no estágio que está, é fácil esse milho acamar, né? E até mesmo podemos ter chuvas de granizo, já que a atmosfera está mais fria, e isso é favorável aí a chuvas de granizo. Então, temos que estar de olho agora no Paraná. Para o produtor que está colhendo, então, no Paraná, seria interessante se ele puder dar uma adiantadinha? Mas é uma adiantadinha, bem adiantadinha, porque as chuvas já estão agora no começo, né? Já estão aí, né? Então, ou mesmo, quem puder já adiantar, adianta, mas as chuvas estão aí e tem toda uma semana de muitas chuvas, né? Então, muita atenção aí aos produtores paranaenses, sul do Mato Grosso do Sul, bem como também do Paraguai, tá, Mariana? Então, tem que ficar de olho aí. E de frente fria, hein, Marco Antônio? Mas a safra, Mariana, desculpa te cortar, imagina. Desculpa, mas a safra vai vir maravilhosa, é uma safra
acima de 110 milhões facilmente aqui no Brasil. Sim, isso é uma das coisas que a gente tem olhado aí, que obviamente o clima é um dos grandes fatores, porque você já vem trazendo notícias boas em relação ao clima para toda a região do milho segunda safra. E é isso, né? IBGE e Conab trouxeram aí bons resultados também que se confirmam graças ao clima, não tem como falar diferente, né? Agora, queria te perguntar de frente fria, porque eu falo aqui de São Paulo, mas eu sei que, assim como você também já tinha adiantado na semana passada, fez frio em várias partes do Brasil. O que a gente pode esperar? Essa frente fria ela vai continuar? Ela traz receio, por exemplo, para alguma região do café, por acaso? Olha, Mariana, essa semana a gente está com uma frente fria passando, levando chuvas, né, como eu disse, a grande parte da região sul. No entanto, após a passagem dessa frente fria, uma nova massa de ar polar deve avançar já nesse feriado aí de Corpus Christi, ou seja, entre os dias 19, principalmente entre os dias 20 e 21, que é daqui, né, agora no final dessa semana, já há uma nova onda de frio chegando. Por enquanto, Mariana, não tem nada de frio extremo, não há previsões de geadas, eu acho que as próximas 2, 3 semanas não teremos aí ondas de frio ou massas de ar polar de fortíssima intensidade que possam acarretar prejuízos, né, à safra. Porém, agora nesse próxima sexta-feira, dia 20 de junho, inicia-se o inverno, e o que está se mostrando é um inverno um pouco mais rigoroso, né, com ondas de frio chegando mais frequentemente aqui no Brasil. Então, de uma forma geral, o que a gente está vendo é realmente uma condição de frio, mas por enquanto nada que possa trazer prejuízos, nem para o milho safrinha, nem para o café, como você perguntou, para cana-de-açúcar, citros, até mesmo para hortaliças. Perfeito, ótimo. Então já vamos ficar com o dever de casa de que na semana que vem a gente fala sobre inverno, a entrada do inverno e como que isso pode ser recebido pelos produtores rurais, combinado? Combinadíssimo, porque a gente tem aí o início. E olha, esse junho tá com cara de inverno, né? Isso porque ele nem chegou ainda, né? Cara, exatamente. Vamos avisar todo mundo aí, além de tirar o casaco do armário, mas também como que a safra fica bem protegida nisso, né? Muito obrigada, Marco Antônio. A gente te espera na semana que vem, então. Eu que te agradeço, um grande abraço a todos aí e até semana que vem. Até lá! Agora a gente vai falar de festas juninas, porque elas chegaram, é minha época preferida do ano. As festas juninas foram criadas para comemorar a colheita do milho, por isso esse é o carro-chefe dos pratos típicos da festança. A Camila Yunis foi até a CEAGESP para nos explicar por que o preço do milho no mercado está no mesmo patamar do ano passado, inclusive também não deve influenciar muito nos preços das festas juninas. A safra melhorou, as cotações também, então embora ainda haja o repasse aí do varejo, a festa junina deve ficar garantida. Vamos assistir. Após atingir patamar recorde em 3 anos, o preço do milho começa a estabilizar. Em março, a commodity teve a maior cotação desde 2022, em função da oferta restrita, queda de estoques e aumento da demanda. Na ocasião, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada apontou que o milho estava cotado em R$ 90 por saca. Mais de um mês depois, o CPEA aponta a venda da saca a R$ 67. O valor pode variar regionalmente, entre 50 e 80 reais, dependendo da infraestrutura e consumo local. E para quem vai aproveitar as festas juninas, este é o momento para se esbaldar nos pratos típicos que utilizam o cereal. O curau, a pamonha, canjica e tantas outras delícias típicas. O chefe de economia da CEAGESP, Tiago de Oliveira, diz que o cenário é estável com relação aos preços. A gente percebe uma estabilidade em relação ao mês anterior. O milho está custando ao redor o quilo, está ao redor de R$ 2,00 o quilo. O mês passado, ao redor de R$ 2,03, R$ 2,05. Então, na média, está estável em relação a maio do mês passado. Os preços estão
mais baixo do que o ano passado e o mesmo patamar de preço do que o mês anterior. Aqui na CEAGESP São Paulo, o maior entreposto do país, a chegada e saída do milho é intensa nessa época do ano. E a expectativa é de que, com a proximidade das festividades, as vendas do produto aumentem. A demanda aumenta nas escolas e igrejas que realizam quermesses e podem ter algum aumento no preço final ao consumidor. Os preços se repassam, né? Aqui é o maior mercado atacadista do Brasil para Porto Hortaliças, o milho verde igualmente. Só que tem o custo do varejo, né? Então tem o custo de frete desse produto para chegar no varejo e o custo do varejo para colocar na gôndola. Então tem sim o repasse, então a gente tem uma margem ainda ao redor de 15% em relação ao ano passado, então acreditamos que os preços ficarão no mesmo patamar do que o ano passado, que é muito bom, né? O economista explica que a safra deste ano está melhor do que a anterior. No ano passado, a seca e o calor prejudicaram as lavouras. O Aleph Lima é produtor de milho e diz que as vendas até agora estão mais tímidas e fala que o custo para produzir segue elevado. No momento está um pouco baixa, mas era para estar um pouco melhor, mas está um pouco mais devagar, né? Mas eu acredito que vai melhorar. A partir do dia 18 em diante já dá uma esquentadinha legal já, né? Porque já está chegando perto do São João é dia 24, né? Uma data muito comemorativa, sai bastante milho. O saco de semente subiu. Ano passado a gente pagava o saco de semente 600, 650. Esse ano já está pagando 900, 950 mil. E posso ser que você acha que não é muito, mas R$300 num montante 100, 200 sacos já é mais de 30 mil reais, né? O Brasil é o terceiro maior produtor de milho do mundo e o segundo maior exportador. O agricultor e presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo, Paulo Bertolini, diz que o preço do milho brasileiro é competitivo no mercado internacional, garantindo as exportações. Ele afirma ainda que o momento é de preços baixos no país e explica como o atual momento impacta o produtor. E essa produção ela precisa ser consumida rápido ou vendida rápido, que muitas vezes ela é jogada a céu aberto, principalmente lá nos estados do Centro-Oeste, em especial o Mato Grosso. Então ela precisa ser desovada até o começo das chuvas. E aí ou vai para exportação ou vai para uma indústria e sendo consumida rapidamente. Então não se forma um estoque de passagem até a próxima safra suficiente. E aí os preços voltam a escalar mês a mês. Para a próxima safra, o USDA estima que a produção mundial de milho deve subir, mas projeta queda nos estoques. O Brasil caminha para registrar uma safra recorde de grãos na safra 2024-2025, conforme apontam a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Segundo a Conab, a produção brasileira de grãos na safra 24-25 deve atingir 336,1 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 13% em relação à safra anterior. Já o IBGE projeta uma colheita de 332,6 milhões de toneladas, uma alta de 13,6% na comparação anual. Entre os principais destaques das projeções estão a soja e o milho, com cifras históricas. Muito do volume colhido já está vendido e outro tanto será trocado na modalidade de barter, que é aquele mecanismo de troca em que os insumos são vendidos antes e o pagamento é feito posteriormente em sacas. Ainda tem aquele produtor que deixou uma parcela da safra para ser negociada de acordo com a demanda e as cotações. Independente da gestão de comercialização, é esperado que o produtor haja com cautela, porque o histórico recente das recuperações judiciais e os altos juros do mercado apontam para uma safra 2025-26 com condições de taxas elevadas para custeio e financiamento. A gente ouviu aí nas outras entrevistas que fizemos ao longo desse programa. Por isso, mesmo a safra 2024-25 apresentando resultados favoráveis na colheita, sendo mais um recorde, isso não significa que o produtor rural está tranquilo quanto à rentabilidade. A essa altura do ano, ele está com essa calculadora aí, trabalhando a todo segundo, fazendo as contas da safra anterior, da vigente e da futura. E é por isso que faz todo sentido a gente acompanhar o desempenho dessa safra que termina agora, 24-25, e como que ficam os planejamentos para essa safra que se inicia 2025-2026.
Nosso programa fica por aqui, mas você continua conectado nas nossas redes sociais e ligado na programação da Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te agradeço também por estar aqui toda semana junto com essa equipe que faz o programa acontecer. A gente se encontra na próxima semana. Um abraço. Hora H do Agro. Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Mage, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Meteor da Volkswagen Caminhões e Ônibus, mas pode chamar de Meteoro da Paixão. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Gigante, hein? Tá gostando? Muito, mas rapaz, tem um negócio engraçado acontecendo toda vez que eu dirijo. O quê? Sobe aí. Olha isso. Depois que eu te conheci, fui mais feliz. Você é exatamente o que eu sempre quis. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio, saudade, meteoro da paixão. Volkswagen Meteor, pense gigante.